isso aí, pessoal. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa da Magia Real, aqui pela nossa Rádio Vibe Mundial, trazendo sempre essa perspectiva nossa, né? Esse nosso ponto de vista, esse nosso entendimento do que é magia, a necessidade de se fazer magia no dia a dia e essa nossa busca incessante aí de procurar alterar a realidade desinteressante da nossa vida e do nosso semelhante através da magia positiva. Hoje eu queria estar iniciando esse programa agradecendo a todas as pessoas que mandaram as felicitações pela gente, pelo nosso programa inicial, pela abordagem que a gente fez, inclusive, né, de estar aí prestigiando, inaugurando o nosso programa no Dia do Mago, uma classe de pessoas que muitas vezes são bastante desprestigiadas, né, por grande desconhecimento da sociedade no geral, do que são essas práticas, até porque tudo é muito envolto em misticismo, muito envolto de mística, muitas vezes com uma certa religiosidade desinteressante sobre essa atividade, né, tão particular, e as pessoas têm nos felicitado bastante por ter feito essa abordagem aí e dar esse espaço, né, para a discussão do tema. Eu sou entusiasta da magia já há muitos anos, procuro, trabalho, laboro aí nesse caminho enquanto mago, e é até difícil, né, você achar alguém que se posiciona como mago, né, que diz assim, eu sou mago, o meu ofício é ser mago, acordo de manhã procurando fazer o melhor da vida nesse sentido, para mim e das outras pessoas. Então aqui fica meu muito obrigado para todos que felicitaram a gente e acompanharam em todos os canais digitais nossos, mandaram aí as parabenizações todas. E a gente vai continuar um pouquinho do papo que a gente iniciou na semana passada, falando um pouco sobre esse ofício da magia, né? O ato de fazer magia. É difícil até você entender alguém que se coloca de forma profissional com relação a isso, ainda que tenha muitas pessoas trabalhando profissionalmente nesse sentido. Então a nossa ideia é sempre tirar do gueto, dar esclarecimento para as pessoas, e a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje, para que vocês entendam um pouquinho disso. Retirando já o aspecto muito místico que existe por trás de todas as colocações de magia, um resumo do que a gente pode dizer que seria isso, cada um tem o seu entendimento do que é magia, mas o nosso é esse, alterar a realidade através da nossa própria determinação, através da nossa intenção, através da nossa vontade, utilizando uma série de práticas magísticas que foram, desde o começo dos tempos, elas estão aí, existem algumas coisas muito inovadoras, bastante novas, a própria magia divina, que é o alicerce, o pilar do que a gente utiliza hoje dentro da nossa escola de magia, talvez seja a coisa mais inovadora que se teve aí nos últimos anos, mas existem muitas outras práticas, né? O importante sempre é você ter essa perspectiva de que sim, existe a possibilidade de você, através da sua intenção, através da sua vontade, através da sua determinação e perseverança, você conseguir tirar um horizonte de vida desinteressante que você está e levar isso para um campo de possibilidades interessantes, para que a sua vida esteja alinhada com o que você entende que seja sucesso, felicidade, prosperidade, enfim, as coisas que nós qualificamos que o nosso dia a dia está bom, que a nossa vida está boa, né? Independente do que seja isso, se está no aspecto do relacionamento, se está no aspecto da família, se está no aspecto da saúde, se está no aspecto da prosperidade, a magia, ela não se presta, tecnicamente falando, né, pelo menos academicamente falando, ela não é uma terapia, ela vem trazer um colorido todo especial ao ato de você viver, basicamente é isso, né? E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em entender que podem elas mesmas estarem fazendo isso e de forma um tanto quanto receosa, às vezes ativam, procuram outras pessoas, procuram magos, né? Uma coisa, de certa maneira, até um tanto clandestina. Eu digo isso para vocês com tranquilidade, porque esse é o nosso dia a dia. Eu vivo isso, né? As pessoas às vezes me procuram assim com muitas preocupações, e uma coisa que é até bastante frustrante é como que as pessoas procuram magia quando elas já se recorreram a tudo. É muito normal isso acontecer. As pessoas já passaram por N campos da terapêutica, do esclarecimento, da autoajuda, enfim. Parece que quando não tem mais nada vão apelar para magia. Por quê? Porque magia está muito associado com mágica. E aí as pessoas depositam na magia aquilo que ela não é, que é alterar a realidade com base na ilusão, que é o que se propõe a fazer a mágica, na verdade? Então, por conta disso, a gente sempre procura estar esclarecendo as pessoas, trazendo essa perspectiva de que a magia não é mágica, não é alteração da realidade com base na ilusão, mas sim da determinação. As maneiras que você tem de fazer isso são várias, né?
existem muitas práticas para isso, de como você se inicia, muitas pessoas recebem isso até, às vezes, algumas orientações, até espiritual, é muito normal nós vermos magos aqui, que praticam por conta de orientações das suas egrégoras espirituais que ele vive, e ali o iniciaram e tudo mais. Outras pessoas estudam de uma forma muito particular, muito sozinha, né? E existe uma série de atropelos sempre que se faz isso, ainda que exista eficiência nisso, e outras pessoas procuram uma orientação clara. As tais das escolas de mistérios, existem várias por aí, procurando aqui um mentor ou outro que possa lhe ajudar nesse sentido, não é verdade? Então, essas são basicamente as 3 maneiras que se tem de você estudar, de você se capacitar para praticar a magia de forma inteligente, de forma eficiente, de forma que venha a trazer algo de positivo para a sua vida e não que você vá se jogar aqui num rio do qual você não sabe nadar e vai acabar tendo aí alguns problemas existenciais, né? A gente está cansado de ver isso, é todo dia que nos aparecem pessoas que, de forma até muito legítima, né, muito honesta, procuraram ali o esclarecimento, a ativação de determinadas magias e acabaram se vinculando com egrégoras que eles julgam ser desinteressantes ali para eles e querendo, inclusive, afastar eles disso, como se a gente tivesse o poder ali de tirar com a mão esse tipo de coisa. Seguramente não é esse o caso. A magia, ela sempre vem rechear, ela sempre vem dar aquele verniz final ao esforço humano, né? A perseverança do esforço humano. Você precisa entender, todos nós precisamos entender e compreender que a magia, ela é isso, ela vai buscar um campo potencial positivo para aquilo que você quer, para alguma coisa que você já está empenhando os seus esforços para isso. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo muito pontual que aconteceu aqui essa semana, que eu acho que esclarece bem esse tipo de situação. Houve uma senhora que me procurou porque o filho dela estava lá com um problema de um determinado curso que ele ia fazer, um teste que ele ia fazer, um vestibular, alguma coisa assim. Ela estava preocupadíssima. A maioria das mães, né, isso é muito legítimo, né, ficam ali genuinamente preocupadas ali com o futuro do filho e tudo mais. E ela estava ali, né, um pouco receosa do quanto o filho dela tinha efetivamente estudado para aquilo, porque ele estava ali se prestando o teste que ele ia fazer. E preocupada com isso, ela me procurou, Ari, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Falou assim, olha, tem alguma coisa que a gente possa fazer? É uma coisa muito genérica. A senhora precisa dizer para mim especificamente o que é que precisa ser feito. E o que a gente acabou conseguindo fazer no caso dele ali, foi fazendo uma ativação magística para que os campos negativos que estivessem envolvidos naquela prática, naquele teste que ele ia fazer naquele momento, elas fossem, palavra ruim, mas eu não tenho uma outra agora, eu vou utilizar ela, anuladas, né? Fossem dissipadas, fossem dissolvidas. E de fato isso aconteceu. Ainda que o menino não tenha estudado o que a mãe dele acreditava que ele não deveria, aliás, parece que sim, ele fez o trabalho dele, o menino estava preparado, mas foi retirado uma série de adversidades naturais que poderiam estar acontecendo ali. Impactos negativos que viriam, inclusive, da casa dele, começando justamente pela própria ansiedade da mãe. Olha que coisa curiosa. Então você imagina, você tem uma mãe que está ali preocupadíssima, extremamente ansiosa, você está indo fazer um teste, o que é exatamente que essa mãe está vibrando ali para aquele menino naquele momento? Uma ansiedade profunda. Pelos vínculos que existem de mãe e filho, certamente essa pessoa vai estar nessa sintonia e isso, em certa medida, atrapalharia ele. Uma das primeiras coisas que a gente ativou nesse ato mágico foi justamente quebrar esses elos que estavam projetando expectativas complexas para aquele rapaz, para que ele pudesse fazer isso, para que ele não ficasse pensando nisso e focasse efetivamente nisso. É retirado também, muitas vezes, uma série de companhias negativas que acompanham a todos nós, o próprio ambiente, o local, o examinador, a escola, enfim, é retirado aquilo que está em excesso, aquilo que é negativo, mas jamais é conseguido vibrar algo ali que esteja acima da competência da pessoa. Se ele estudou, que seja dado o máximo do que ele pôde,
se desenvolver, mas a gente não vai socar em conhecimento ali na cabeça do rapaz. Isso não existe. Esse tipo de coisa não acontece. Pro arrepio aqui de algumas senhoras que nos procuram acreditando que a gente vai conseguir algo desse naipe. Também a gente não consegue fazer nada que possa ser moralmente ou eticamente vulnerável, como, por exemplo, passar esse rapaz na frente de alguma outra coisa, fazer um examinador, fazer uma vista grossa sobre o exame dele. Esse tipo de coisa, infelizmente, a gente não pratica. Por outro lado, a eficiência disso, ela é sensacional, porque a quantidade de energia que estava em cima desse menino, a ansiedade que ele tinha, e que ele, a instantes antes dele começar o exame dele, ele já demonstrava, durante o exercício, segundo o que ela comentou lá, o que ele comentou, a coisa aconteceu de uma forma tão fluida que ele mesmo ficou impressionado. O que estava acontecendo? Ele que estava profundamente ansioso, que estava muito preocupado, no ato ali do exercício do exame, ele não estava nem se entendendo ali o que estava acontecendo, tão tranquilo que ele estava, né? Esse é um bom exemplo que a gente diz de uma aplicação de magia para tirar uma realidade desinteressante que vem acontecer. Esse caso é bem clássico disso. Então você estudou, você se desenvolveu, você procurou o seu melhor, fez o máximo de si e está ali perseverando no seu caminho. É aconselhável, eu sempre oriento para as pessoas que façam isso. Olha, faça um ato mágico para quê? Para coroar esse seu esforço, para que você não fique refém das circunstâncias negativas do local, do ambiente, as próprias energias de ansiedade que você mesmo gera de si, né? Enfim, uma série de inconveniências que a gente tem que conviver que não são apropriadas ali para o momento do que você quer vivenciar, que no caso ali é o exercício do teste, para você mostrar ali o seu melhor. Aparentemente sim, o rapaz passou lá no que ele se propunha a fazer. Eu não coloco crédito na magia que nós desenvolvemos para ele, mas sim nos méritos que ele mesmo desenvolveu, no seu estudo, no seu trabalho e tudo mais. Mas seguramente foi criado um espaço propício para isso, para que forças negativas, seja elas quais forem e de qual natureza forem, elas não tivessem a influência ali naquele momento e fosse destrambelhar todo um trabalho inicial que esse rapaz desenvolveu. Esse é um exemplo que eu sempre coloco nisso, que é uma questão prática, e muitas mães até me procuram com relação a isso para os seus filhos, né, uma preocupação muito grande, né, com faculdade, com exames de vestibulares ou com testes de toda a ordem, e a gente sempre dá esse tipo de orientação. Procure estimular ele o máximo possível para o estudo, procure dizer para ele que apenas a perseverança é o que vai fazer com que ele alcance os seus objetivos, mas não deixe de ativar atos mágicos especificamente nas situações complexas, para que essas vivenciações não se transformem em situações desinteressantes na vida da pessoa. Você imagina, você trabalhar esse período todo, você estudar esse período todo e chegar ali na frente e ficar refém de energias desagregadoras que estão ali no ambiente, do mau humor de determinadas situações, influências espirituais de terceiros, porque não acredite você que você está sozinho ali naquela sala. Né? Nós estamos coroados, estamos recheados ali, envoltos de uma série de outras consciências negativas de terceiros, que não tem nada a ver com a gente, que vai ter um impacto maior ou menor nisso. Então é sempre importante todos os procedimentos que você possa seguir, que venham ali te serenar, que venham ali te pacificar para essa situação, mas é importante que você tenha a percepção de que você precisa ser responsável com você mesmo. Compreendem isso? Ser maduro com as próprias situações. Não, vou deixar isso aqui ao Deus dará, se Deus quiser, né, se eu tiver merecimento. Calma, não aposte na conveniência da realidade. Assim, se existe alguma coisa que a gente tem certeza e convicção, é que isso que as pessoas gostam de chamar de universo vai conspirar ao meu favor, o universo sim conspira, mas se você estiver vibrando ansiedade, adivinha, ele vai entender que você quer isso. Se você estiver vibrando negatividade, adivinha, ele vai acabar projetando mais isso. A vida faz isso de muitas formas, né? E a gente chama isso do universo conspirar ou não ao nosso favor. Vibe Mundial 95 FM.